Olá, boa noite a todos. Gostaria de agradecer a participação de cada um de vocês hoje nessa live da AMIB e agradecer também o convite para eu poder participar como moderadora dessa atividade. Eu vou apresentar para vocês a palestrante, que é a doutora Tassiana Carvalho. Ela é nutricionista, aliás, formada em nutrição, graduada em nutrição pela Universidade Estadual do Ceará, pós-graduada em nutrição e dietética pela Universidade de Fortaleza, preceptora de estágio e residência multiprofissional em pediatria, membro da Comissão de Banco de Leite Humano do Hospital Infantil Albert Sabin e docente em área da saúde. Ela é uma pessoa bastante experiente, vai falar hoje para nós sobre dietas de alta absorção, e eu espero que seja uma atividade bem proveitosa para todos. Vocês, a doutora Tassiana. Boa noite a todos, aos profissionais de saúde que estão nos assistindo hoje. A doutora Rosana, muito obrigada por estar me apresentando, por ser moderadora, é também uma profissional excelente. E quero agradecer também à Nestlé Health Science por ter feito esse convite para que a gente possa reproduzir um modelo de protocolo que nós temos no nosso hospital e que tem mudado a vida de muitas crianças. Eu agradeço muito o convite. Com relação ao... Só voltando um pouquinho, conflito de interesses, eu declaro para devidos fins que recebi o convite para ministrar essa aula pela Nestlé, mas essa aula foi desenvolvida por mim e esse protocolo que será apresentado foi desenvolvido pela instituição que eu atuo, representando assim a minha prática clínica e revisão bibliográfica. Bem, antes de entrar propriamente no assunto da minha aula, eu queria expor para vocês o motivo, o que foi que fez com que a gente resolvesse montar esse protocolo e fazer esse tipo de atuação nas crianças que eram operadas no nosso hospital. Como eu já falei anteriormente para a doutora Rosana, eu trabalho numa unidade terciária. Ela atende a todas as especialidades, nós temos quase 400 leitos, e a gente só não atende trauma. E uma das coisas, né, uma diretora, muito tempo atrás, ela disse, para trabalhar com pediatria, tem que ser uma pessoa diferenciada. A gente tem que ter um olhar diferente, a gente tem que ter um olhar sobre essas crianças, humanizado principalmente. E uma das coisas que me incomodava bastante quando eu comecei a atuar em cirurgia era o jejum pré-operatório e o jejum pós. Quando eu tinha uma criança de 10 anos que ia passar por uma cirurgia, eu conseguia sentar, conversar com ele, explicar a cirurgia que ele ia fazer, até porque nós temos o projeto de cirurgia segura, onde é feito todo esse trabalho no pré. Mas como explicar para um bebê de 6 meses que ele não vai poder mamar naquele dia? Ou que ele não vai poder receber a mamadeira dele? Então, isso era uma coisa que incomodava todo mundo. Mas eu confesso que o pontapé inicial não foi meu. O pontapé inicial foi de doutora Maílma, chefe do nosso serviço de anestesiologia, que estava fazendo um curso fora e trouxe para a gente o projeto Acerto, né? Então, o projeto Acerto é um protocolo multimodal que no Brasil ele apareceu, ele surgiu em 2005, mas ele é, na verdade, uma adaptação do IRAS, que já existia antes, né? E ele deu início no Hospital Universitário Júlio Miller, no Mato Grosso, né? E os estudos que foram feitos em cima do projeto Acerto demonstraram que a alimentação precoce pós-cirúrgica é muito segura e favorece na cicatrização e recuperação funcional. Antes da gente entrar no círculo do projeto Acerto, é bom falar que a Braskem e o Colégio Brasileiro de Cirurgiões, em 2017,
já consideraram o projeto Acerto um nível de recomendação forte e um nível de evidência A, comprovando assim que era seguro e que já existiam muitos estudos na área que embasavam o nosso projeto Acerto. O que é o círculo do projeto Acerto? É a gente tentar, na medida do possível e de forma correta, a abreviação do jejum pré-operatório, uma deambulação precoce, uma realimentação também, não esperar muito para realimentar o paciente, preparar esse cólon, trabalhar com fluidoterapia, uso de sondas nasogástricas de aspiração e dreno, se necessário, sempre ter um termo de consentimento e uma informação pré-operatória com a família, com os pacientes, e fazer profilaxia para vômitos. E apesar de não estar no círculo do projeto Acerto, eu lembro de uma frase do nosso primeiro chefe de cirurgia do SEB, ele está, inclusive, aposentado agora. Ele dizia, nenhuma criança que passa por uma cirurgia de apendicite, ela não precisa ter dor, ela não precisa sentir dor. Então, isso me marcou muito, porque fora o projeto Acerto, a gente sempre abre um canal de escuta para saber se ele sofre ou se ele tem dor, porque isso também é importante para o nutricionista, para o cirurgião que está acompanhando e para o serviço de enfermagem. Pode passar. E aí a gente faz algumas colocações. Quando você tem um jejum prolongado, você vai ter um aumento até na morbidade cirúrgica, você tem atrofia de mucosa, a atrofia da mucosa leva a uma disbiose, que é uma coisa que hoje está muito aí, né, na frente das pesquisas e dos estudos. Você tem um rompimento da barreira intestinal e você tem uma translocação bacteriana. Eu, como trabalho em enfermaria e trabalho em UTI, eu visualizo bastante isso aqui. Inclusive, uma coisa que eu queria dizer para vocês, que não é incomum, é eu ter crianças que após uma apendicectomia fazem uma pneumonia. Então, isso prova que eu tenho que ter muito cuidado, eu tenho que fazer trofismo e eu tenho que evitar essa translocação bacteriana. Pode passar. Quando eu faço a abreviação do jejum, eu estou evitando a resistência à insulina, a síndrome de realimentação, que é aquela síndrome que nós corremos, o médico não quer, o intensivista não quer, a nutricionista não quer, porque ela é uma síndrome de vários problemas clínicos e neurológicos, arritmia cardíaca, problemas de hipofosfatemia, que levam, inclusive, a uma morbidade e uma mortalidade maior do paciente. E evitar também a translocação bacteriana. Quando eu também abrevio o jejum, eu estou estimulando o peristaltismo. Lembrando para vocês que o peristaltismo ele vai ter diferentes retornos de acordo com o sítio. Então, a gente sabe que você tem um retorno do estômago e do cólon mais tarde, muito mais tarde, mas eu preciso fazer com que esse peristaltismo chegue logo. A gente meio que pegou essa planilha lá para o hospital para que nos guie no nosso trabalho do dia a dia, onde a gente faz um jejum mínimo de fórmulas infantis do mínimo de 6 horas, o leite materno de 4 e os líquidos sem resíduos de 2 horas. E aqui eu queria salientar que nas plásticas de boca, de lábio, de palato e enxertos, é uma das coisas mais lindas que eu acho. A criança, a gente já põe para mamar na sala de recuperação.
Assim que tem o despertar anestésico, a gente coloca a mãezinha que está amamentando na sala de recuperação e eles já mamam imediatamente. Então, isso também já foi um ganho do Projeto Acerto. Pode passar. E aqui eu coloquei esse pequeno slide para mostrar uma coisa para vocês. Em que foi que o Projeto Acerto se baseou? Em que é, Tassiana, que vocês se baseiam e a equipe que está junto na autoabsorção se baseou principalmente na fisiologia do esvaziamento gástrico, onde a gente tem principalmente 2 tipos de esvaziamento. O esvaziamento de líquido sem resíduo é o chamado esvaziamento exponencial, porque ao ingerir um líquido sem resíduo, cerca de 10 minutos, nós temos o esvaziamento. Já o esvaziamento linear é aquele que você tem dos sólidos. E eu coloquei aqui os exemplos para que vocês vejam como são esvaziamentos diferentes. Peixe, vegetais, batata, produtos de laticínios. Então, esses alimentos sólidos é um chamado linear, podendo ocorrer de 1, 2 ou até mais horas depois da alimentação. Pode passar. Quando é que nós não indicamos a abreviação do jejum? Refluxo gastroesofágico importante, e isso é uma rotina no meu serviço. Hoje a gente até se pergunta qual é o bebê que não tem refluxo patológico. Então, a gente recebe muito esse tipo de criança e a gente tem muito cuidado com o refluxo gastroesofágico. Diabetes mellitus, cronicamente descompensado, na nossa experiência do dia a dia, nós recebemos as crianças com diabetes do tipo 1, e o problema da diabetes, para você fazer essa abreviação do jejum, é exatamente a gastroparesia abdominal estomacal que eles têm. Então, a gente pode ter um alimento ou um tempo mais parado. Megaesôfago, obstrução esofágica e ou intestinal, gastroparesia e estenose pilórica, ou pacientes com cirurgia gastrointestinal prévia com comprometimento do esvaziamento gástrico. Realimentação precoce, o antes e o atualmente. Todos os artigos científicos que você pega, todos os estudos atuais, sempre, quando você termina, que vai para a conclusão, você chega à sua conclusão. O modelo antigo de manejo nutricional de jejum pré e pós está totalmente ultrapassado. A gente já sabe que o manejo é ultrapassado. Eu mesma fui uma profissional que trabalho na unidade cirúrgica, a gente trabalha muito junto, é uma equipe de pediatras e cirurgiões e nutricionistas muito junto, e eu estava sempre na escuta. Doutora, fez a ausculta? Fez a ausculta abdominal? Tem peristalse para a gente poder começar alguma coisa? Hoje, então, antigamente, esse jejum era até o retorno dos movimentos peristálticos e a eliminação de flatos. Sabe-se hoje que nós temos um peristatismo mais rápido pós-cirúrgica, inclusive se eu mandar a minha criança deambular. E a gente sempre tenta pedir para que a mãe ajude a criança para que ela deambule e esse peristaltismo retorne. Esse modelo antigo justificava-se pelo risco de descência das suturas, principalmente anastomoses, e as cicatrizações de feridas operatórias em razão de possível distensão. Só que hoje, quando você lê tudo sobre o Projeto Acerto e você se atualiza, a gente vê que esse modelo de realimentação precoce e de jejum pré, ele está sendo indicado nas cirurgias de médio porte, nas cirurgias por vídeo,
nas cirurgias anorificiais, nós fazemos muitas cirurgias de ânus imperfurado, e a gente também utiliza, nas apendicectomias, e até em algumas cirurgias com anastomose, sem, no entanto, oferecer nenhum prejuízo nessa recuperação. Aqui eu trouxe alguns estudos que embasam, né, o nosso assunto. Aqui você tem uma revisão de 15 estudos, onde foram comparados 1.352 pacientes submetidos à cirurgia coloretal eletiva e concluiu que a realimentação precoce é segura e não aumenta as complicações. E aqui exatamente aquele artigo que, em 2017, o Colégio Brasileiro de Cirurgiões e a Braskem recomenda a realimentação precoce, mesmo quando existem anastomoses intestinais. Pode passar. Aqui, um outro trabalho com abreviação de jejum com o uso de líquidos claros, enriquecidos com carboidratos, que ocorreu em 134 casos cirúrgicos. E aí um novo conceito que já surge, que é a realimentação ultraprecoce, onde eles empregam 400 ml de líquidos claros, adicionados de 12,5% de maltodextrina, o que dá cerca de 50 gramas, e esse estudo foram 144 casos bem-sucedidos. Aqui nós temos uma revisão integrativa que evidenciou que o manejo tradicional da alimentação pós-operatória está ultrapassado e a formulação dos novos protocolos, como IRAS e ACERTO, possibilitam, sim, uma mudança benéfica nessa conduta. A alimentação precoce no pós-operatório de cirurgias coloretais e digestivas altas é segura, reduzindo a morbimortalidade e o tempo de internação hospitalar. E aí começa o nosso protocolo. Antes de falar sobre esse slide, eu gostaria de dizer que isso aqui não é mérito meu. O que eu estou apresentando para vocês é mérito de uma equipe e principalmente de 3 cirurgiões que eu apelidei dos 3 mosqueteiros. O doutor Landim Albuquerque Júnior, o doutor Valmir e o doutor Humberto Forte, que eram residentes de cirurgia, que vinham com esse projeto Acerto muito arraigado e que chegaram no nosso serviço e me perguntaram fizeram a seguinte indagação. Eu estou vendo aqui que a rotina é de cerca de 30 a 40 crianças com apendicectomias por mês. Tassiano, você tem muita fístula interocutânea, estercoralis? Eu digo, sim, temos. Inclusive, tem o perfil. A gente já tem um perfil. É aquela criança com ingesta nutricional e alimentar totalmente errada, com alimentos mais industrializados, com alimentação pobre em fibras, com consumo pobre de legumes e hortaliças e, principalmente, com aquela obesidade de carboidratos. Então, a gente tinha, sim, no serviço de essências, a gente tinha, sim, fístula, né? Como a gente sabe, as fístulas, elas acontecem após cirurgias gástricas, elas são aberturas, né? Que podem aparecer entre 2 superfícies epiteliais, elas aumentam a morbidade, a mortalidade das cirurgias, elas causam distúrbio hídrico-eletrolítico do paciente, elas são deletérias, o paciente se desnutre, assim, na sua frente de um dia para o outro. Então, assim, as fístulas, elas são muito temidas no pós-operatório. E a gente iniciou com essa ideia de reduzir o jejum pré, fazer uma realimentação precoce
e a gente criar um tipo de dieta que evitasse as fístulas no nosso pós-operatório. E foi quando surgiu, com os 3 mosqueteiros, comigo, a dieta de autoabsorção. Quero deixar uma coisa clara, não foi fácil. A gente teve que brigar com os 30 pediatras no bom sentido. Não era uma briga, mas a gente tinha que mostrar que veio. Porque eram os cirurgiões mais conservadores, os cirurgiões tiveram uma certa reserva, isso vai dar certo, como é que vai ser? Escrevam, precisam escrever, escrevam um protocolo e vamos começar. Então, a gente chegou nessa dieta de alta absorção, que não é nada mais, nada menos do que uma adaptação do projeto Acerto. Nós resolvemos fazer nas apendicectomias de grau 3 e grau 4, logicamente, com intercorrências e complicações. Nas anomalias anorretais, também nós fazemos, nas crianças que nascem com ânus imperfurado, nas fístulas intercutâneas, nas cirurgias gástricas com deiscências e cirurgias com redução de escape de fezes, que é aquela da anomalia anorretal. Porque quando o cirurgião ele vai fazer uma correção de ânus imperfurado, a gente não quer que tenha escape de fezes durante alguns dias para que a cirurgia não seja prejudicada. Então, a gente resolveu direcionar a dieta de alta absorção para esses casos aqui. Pode passar. Bom, e aí? A gente primeiro, todo mundo sentou, todo mundo foi ler tudo quanto era artigo, todo mundo estudou. Aí, sabe aquele momento na mesa que todo mundo se vira para você? Agora é a sua parte. Você é a nutricionista. Como é que nós vamos fazer essa dieta de alta absorção? Qual produto nós vamos escolher? E aí, eu já sabia de uma coisa. A gente queria um esvaziamento rápido, até porque todos os estudos preconizavam isso aí. Então, logicamente, tinha que ser uma fórmula com 100% de soro do leite. A gente que é nutricionista e que gosta de estudar composição de dietas e que gosta de ler as lâminas das dietas, a gente sabe que nós temos várias fórmulas no mercado, mas umas que fazem uso de caseína e outras que fazem uso de soro do leite. E o que a gente já sabe da experiência é que as fórmulas de caseína retardam o esvaziamento gástrico, enquanto as que são 100% de soro de leite, você vai ter um esvaziamento gástrico muito efetivo e bem mais rápido. E aí eu também pensei numa coisa. Eu quero um produto à base de peptídeos. Eu preciso de um produto à base de peptídeos. Por quê? Eu não podia colocar no meu protocolo, no nosso protocolo da nossa equipe, uma dieta polimérica. Se eu botasse uma dieta polimérica, eu ia ter proteína íntegra, lipídio íntegro, carboidrato íntegro, e eu ia ter trabalho enzimático, maior trabalho para o meu tubo digestivo. E por que você não escolheu aminoácidos? Poderia ser um aminoácido. Não, porque eu iria aumentar a osmolaridade da minha solução e eu também não queria uma solução hiperosmolar. Eu queria uma de osmolaridade intermediária ou isoosmolar. Por isso que nós escolhemos uma de peptídeo. Pode parecer estranho esse quarto item aqui. Não permite ingestão de líquidos durante o uso da dieta. Isso só durante 3 dias. Porque, veja bem, eu estou com um paciente que fez uma cirurgia de apendicite grau 4, ele tem risco de fístula pelo descritivo cirúrgico que eu vi, então eu quero repouso, principalmente repouso colônico, repouso do estômago,
Então, se você permite que ele tome água, e lembrando que as crianças saem dessa cirurgia doidas para tomar assim 500 ml d'água. Então, se a gente permitisse com que eles tomassem nesses 3 dias muita água, você iria hiperidratar e também aumentar a osmolaridade. No início, qual foi a primeira estranheza desse quadro pelos pediatras que trabalham comigo? Mas, Tassiana, essa dieta é muito pouco, ela não vai nutrir o nosso paciente. Era o que eu sempre explico para quem quiser e para eles. Meu objetivo nesses 3 dias não é de nutrição. Até porque isso já é rotina na nossa experiência. Pré-apendicite, a criança já perde 1 quilo ou 1,5 quilo, por conta da sintomatologia gastrointestinal, por conta da dor. No intraoperatório, ele perde mais um pouco. E no pós, ele perde mais um pouco de peso. Mas o meu intuito nesses 3 dias é repouso, baixa osmolaridade e realimentação precoce. Então, é por isso que os volumes são tão reduzidos. Pode passar. E aqui eu gostaria de explicar para vocês de forma didática esse fluxograma de apendicectomia e nutrição que foi desenhado pelo cirurgião Dr. José Landim, meu parceiro de atuação, e que a gente, somos nós, junto com o Dr. Humberto, atuando, e o Valmir, e que a gente realmente mudou o panorama das apendicectomias do hospital, certo? E esse protocolo foi desenhado em 2019. O doutor Antônio Aldo Melo é o nosso chefe da cirurgia, que finalmente abraçou a ideia. Então, assim, apesar de não estar colorido, certo? Esses quadrinhos mais escuros são os quadrinhos de cor verde que sinalizam cirurgia sem intercorrências. Esse aqui mais claros são os vermelhos, que nos mostram intercorrências cirúrgicas. Os círculos pretos significam zerar a dieta e reinício do protocolo. Então, explicado esses detalhes aqui, essa legenda, nós vamos para o desenho do fluxograma para mostrar como é a nossa atuação. As apendicites, elas são classificadas em 4 graus. Graus esses de acordo com a gravidade da apendicite. E essa gravidade da apendicite, ela vem diretamente do tempo que essa criança levou para ser diagnosticada. Eu recebo, sim, crianças de grau 1, recebo de grau 2, mas eu já também recebo crianças de grau 4 com peritonite. Então, assim, depende muito da gravidade e a gravidade do tempo do diagnóstico. Então, nós começamos aqui com o nosso gráfico mostrando as apendicites de grau 1 e grau 2, que no nossos serviços, né, elas são bem mais simples, elas costumam não ter intercorrências clínicas e nem cirúrgicas, e a gente quase sempre não usa antibiótico terapia. E isso é linguagem de cirurgião, pessoal, não é de nutricionista, mas eu aprendi, tem base íntegra. O que ele chama de base é o seco, primeira parte do intestino grosso. Então, a base está íntegra, não precisa de muitos medicamentos, náusea e vômitos estão sob controle. Se eu recebo uma criança assim, com grau 1 e com grau 2, sem essas intercorrências, ao despertar anestésico, 6 horas depois, eu inicio uma líquida restrita. No nosso serviço, o chá não é bem aceito. Eu trabalho com a água de coco, produto bem cearense, diga-se de passagem. Só que eu costumo enriquecer essa água de coco com maltodestrina. Então, 6 horas do despertar do anestésico, eu faço a água de coco. Se progredir conforme a aceitação,
Ele está bem, está sem sintomatologia, sem vômitos, a gente evolui, suspende a HV e evolui para uma líquida completa, uma pastosa e alta hospitalar. O que eu posso dizer para vocês hoje é que um grau 1 ou grau 2 sem complicação, a gente está mandando para casa em torno de 24, 48 horas. Caso esse fluxo não dê certo e a criança de alguma maneira evolua, você zera a dieta e retorna o protocolo. Uma das coisas que a gente aprendeu também a identificar é que eu posso ter uma apendicite de grau 2, que costuma ser simples, mas que o apêndice, durante a cirurgia, estava perfurado. Mas era uma perfuração inicial e ele não tinha pus e tinha uma contaminação sem controle. Esse paciente também eu vou fazer, após 6 horas do despertar anestésico, uma dieta líquida restrita, enriquecida com maltodestrina, evoluir se boa aceitação, progredir a evolução da dieta e passar para uma alta hospitalar. E aí vem o meu grau 3 e o grau 4. Eu digo muito, é o grau que a gente nunca quer receber, mas se vier, se chegar, a gente sabe o que fazer. Então, assim, apendicite grau 3 e grau 4, a gente começou a combinar uma coisa. Eu disse para o doutor Landim e o doutor Humberto, vocês vão estar dentro do centro cirúrgico fazendo a cirurgia. Eu aqui fora, como é que eu vou saber? Eu preciso ter uma informação rápida se essa criança for uma base rota, um seco rasgado, pus na cavidade abdominal, se foi uma cirurgia grau 4 bem complicada. Então, a gente achou uma maneira de ter uma comunicação entre o cirurgião da sala, o pediatra que ia receber essa criança na enfermaria e a nutricionista. E é justamente a leitura do prontuário médico da criança, num formulário chamado descritivo médico cirúrgico. Então, lá, o cirurgião sinaliza todos os acontecimentos da sala. E lá, na anotação dele, ele já coloca base íntegra, apêndice perfurado, presença de pus na cavidade abdominal, e ele finaliza com a frase: risco de fístula, ponto de exclamação. A criança sai do centro cirúrgico, é levada para a enfermaria, o pediatra recebe o prontuário, identifica que a criança é risco de fístula e já me comunica. Então, é assim que fica essa comunicação cirurgião, pediatra de enfermaria e nutricionista. Mas não sempre eu vou ter um apendicite 3 e 4 com risco de fístula. Se eu não tiver intercorrência clínica, se a minha base estiver íntegra no transoperatório, se ele está sem náusea e vômito e a analgesia está adequada, eu vou voltar para aquele lá de cima. Após o despertar cirúrgico, 6 horas depois, eu vou fazer a minha água de coco com maltodestrina, progredir conforme a aceitação até a alta hospitalar. Caso surja alguma intercorrência, 0 dieta e reiniciar o protocolo. E aí vem o meu grau 3 e grau 4 com risco de fístula. Então, é o paciente que ele tem intercorrências clínicas, ele apresenta um quadro que o cirurgião chama de íleo prolongado ou íleo paralítico, que isso se caracteriza por um abdômen globoso, distendido, vômitos intermináveis. Então, isso para a gente já é um sinal. E já entra-se num consenso cirurgião, pediatra e nutrição para iniciar a dieta de alta absorção 24 horas após o evento cirúrgico, utilizando 1 ml por quilo de peso de 3 em 3 horas. E aqui eu quero abrir um adendo que nós
alimentamos essa criança de 3 em 3 horas até as 21 horas. A gente entrou num consenso para não fazer uma dieta cíclica, 24 e 3, para não atrapalhar o sono e também para a gente não hiperidratar. Então, a gente dá de 3 em 3 horas e sem hidratação extra nos intervalos. O dia 1, como nós vamos mostrar mais na frente, é 1 ml por quilo. No dia 2 eu dobro, no dia 3 eu dobro de novo. Utilizando concomitante a alta absorção, um probiótico bom e também uma glutamina, né? Mesmo que até hoje os estudos estão aí para se comprovar que a gente ainda não tem uma dosagem ótima de glutamina. Os estudos de glutamina ainda não configuram evidência A, em nível de recomendação forte, mas a gente tem utilizado por ser um aminoácido essencial e por ter um efeito muito bom de trofismo e de realimentação dos enterócitos. Então, a gente inicia 24 horas depois, a gente começa a nossa dieta de alta absorção. E aqui no final do nosso fluxograma, a gente colocou esse quadrinho sempre para lembrar a nossa equipe de evitar a hiperidratação. Ele vai sim pedir água, porque ele está doido para tomar água. A gente pede para a mãe utilizar o batonzinho de cacau e umidificar os lábios. Deambulação precoce, ele acha ruim. Se ele tiver com um dreno por conta da fístula, ele acha ruim, mas a gente leva para andar. Sempre analgesia adequada, nunca deixar a criança com dor. E indicação criteriosa e restrita da sonda nasogástrica. Uma das coisas que eu gosto de dizer é que eu estava até conversando agora com a doutora Rosana, a parenteral, eu sei que tem horas que ela é necessária, mas eu sou uma que eu morro de medo. Eu tenho medo de parenteral. Então, assim, antes, essa apendicite complicada, com peritonite com grau 4, com certeza ela ia migrar imediatamente com a parenteral. Com certeza. E após o protocolo, isso se tornou muito mais raro. Então, a parenteral hoje, ela se tornou uma opção mais distante, depois da realimentação precoce. Pode passar. Isso aqui eu quis colocar para vocês o que eles escrevem no prontuário para alertar nutricionista. Risco de fístula, base íntegra ou rota, apendicite desintegrado, pus na cavidade abdominal, grau 4 de apendicite e obesidade do paciente. E aí você pode dizer, Tassiana, por que a obesidade da criança ou do adolescente é tão importante? Por que é que ela tem uma influência nesse pós-operatório? Eu recebo pacientes com apendicite de 113 quilos, 116 quilos, 98 quilos. Esses pacientes, eles têm uma circunferência abdominal muito grande, muitas vezes acima de 100 centímetros. E aquela gordura periférica que está no abdômen, com certeza, ela dificulta a ferida operatória, a cicatrização da ferida, ela dificulta a deambulação. Então, ela realmente, a criança obesa, ela traz um transtorno no pós-operatório da apendicite. Pode passar. Como é que nós fazemos a evolução da dieta? 1 ml por quilo de peso, e eu faço o probiótico e a glutamina. Para as nutricionistas que estão aqui me ouvindo, e até mesmo para algum médico, ou para a doutora Rosana, como é que a gente faz esse protocolo? Ter sempre o cuidado de saber que eu não vou poder usar probiótico se a criança estiver séptica. Eu sei logo disso porque é aberto um protocolo de sepse para esse paciente. Então, a gente não usa no paciente séptico. Se ele não tiver séptico, eu vou fazer no protocolo do hospital,
que são 2 horários. Eu faço, essa criança vai receber 1 ml do meu Peptamen de 3 em 3 horas até as 21, e eu vou usar 2 sachês de probióticos infantis para a criança, um às 9 e um às 15. Tassiane, como é que você calcula glutamina? Como é que você calcula glutamina? Nós chegamos num protocolo de fazer também para a criança 2 horários. A nossa experiência, nós utilizamos glutamina sim, até com bebês de 1 ano. Nós estamos usando 0,5 gramas por quilo de peso, certo? E aqui uma dica. Eu estou sempre dizendo que eu não posso ter hiperidratação nos 3 dias. Tassiana, como é que você faz essa glutamina? Eu diluo na minha dieta, tá certo? No D2, eu dobro o dia 1. E no D3, eu dobro o dia 2. Para ficar bem didático. Eu tenho um paciente de 40 quilos. Eu vou iniciar o dia 1 com 40 ml de Peptamen. Eu vou usar 2 sachês de probiótico e eu vou calcular a glutamina de 0,5 gramas vezes 40 e vou colocar em 2 horários. No dia 2, eu já vou fazer para ele 80 ml, que é o primeiro dia dobrado. E no D3, eu vou fazer 160 ml. Lembrando que no dia 4, eu posso já fazer a minha dieta líquida restrita, minha água de coco, com a minha malto, ou então uma dieta líquida completa sem resíduo. E isso aqui, pessoal, eu acho que não está na padronização universal de dietas que a gente costuma conhecer. Isso aqui foi uma invenção de nutricionista que trabalha com pediatria. O que é uma dieta líquida completa sem resíduos? Como é que a gente faz? São diversos sucos, diluídos a 50% com maltodestrina. Apesar dela ser completa, a gente ainda não coloca os laticínios, né, as canjas de galinha, porque a gente ainda tem medo. Essa criança era um grau 4, era um risco de fístula. Então, depois da líquida restrita, eu ainda passo 24 horas com um suquinho de laranja, de maracujá, todos eles diluídos, certo? E a dieta líquida restrita, se o débito tiver menor do que 100 ml, aparência salivar. Gente, isso aqui vem muito também do método de observação. Quando a gente trabalha muito integrada com a equipe, eu preciso demais da enfermagem, muito. Preciso muito da enfermagem, não é pouco. Porque, por exemplo, se eu recebo um paciente com fístula, eu vou precisar da leitura dos fluidos, dos débitos dessa fístula. Então, lá no meu serviço, o pessoal da enfermagem faz uma leitura de 6 em 6 horas. Então, ela faz 4 anotações por dia. O débito da fístula foi 300, caiu para 250, caiu para 180. Isso vai me dando um retorno de que está dando certo. E quando é que eu sei que está dando certo? O pediatra já vem para mim, Tassiana, o débito da fístula está menor do que 100. O que é aparência salivar? Você olha para o vidrinho onde está caindo, o vidro de dreno, e você vê um líquido translúcido, branco e com bolhas. Então, essas bolhas denotam que é saliva. Então, isso para a gente é um sinal de que está dando certo e que a gente está partindo para um desmame. Pode passar. Então, como eu disse, a equipe de enfermagem realiza 4 aferições, observando a aparência do líquido, e isso tudo é registrado em prontuário. E eu também quero também falar o quanto é importante da nutricionista estar imbuída, imersa na equipe. Fazer o nosso papel é participar do processo. Não é só perguntar preferências e tabus alimentares, é estar imersa no processo,
Esse prontuário, ele é escrito, a enfermeira faz a sua escrita, o médico faz a sua evolução e a nutricionista também evolui. Inclusive, colocamos também avaliação do paciente, avaliação nutricional. Se tiver uma sonda, monitora, até porque, para que o teu trabalho fique registrado, eu tenho que estar imersa nessa equipe e eu tenho que escrever nesse prontuário. Pode passar. Aqui é o nosso carro-chefe, aqui é o nosso coringa, eu digo que é o nosso coringa, é o Peptamen, é a nossa dieta que nós utilizamos, ele é feito a partir de humano, né? 100% de proteína de leite, 63,2% de maltodestrina, que é tudo que eu queria, porque dessa malto vai me dar, mesmo a dieta sendo pouco volume, é isso que vai me dar energia. Essa maltodestrina, ela tem um teorzinho de sacarose e amido de batata. Quem conhece composição de dietas e de fórmulas, conhece e sabe o porquê o amido de batata é incluído nessas fórmulas. O amido de batata, ele tem uma função: promover uma maior palatabilidade da fórmula. O gosto se torna bem mais acessível para a criança. O fato de ter sacarose também torna o Peptamen mais docinho e facilita o nosso trabalho. E uma das coisas também que me fez escolher o Peptamen para ser carro-chefe do nosso protocolo é porque, gente, 64% de TCM é um céu para quem trabalha com cirurgia gástrica. O triglicerídeo de cadeia média, como nós nutricionistas sabemos, ele não precisa de absorção, de digestão enzimática, ele é absorvido direto. Então, isso promove também uma absorção maravilhosa da nossa dieta. E 16% de girassol. E, veja bem, uma osmolaridade baixa, que também está de acordo com os padrões universais, né? Eu sou muito curiosa. E eu queria muito saber, no início, por que é que a nutricionista tinha tanto que conhecer osmolaridade com L, osmolaridade das soluções. Por quê? Porque, gente, esses níveis, esses graus de osmolaridade foram baseados na osmolaridade do sangue humano, que é a osmolaridade mais perfeita, onde você tem um veículo líquido com células, todo mundo numa convivência fraterna e maravilhosa e tudo dá certo. Então, daí é que foi tirado dessa escala de graduação que nos permite, enquanto nutricionista, quando você quer uma osmolaridade boa, você escolher a sua fórmula. E foi por isso que eu escolhi o nosso Peptamen. E eu costumo dizer que na nossa unidade hospitalar pode faltar água, mas a nossa fórmula não pode. Pode passar. Aqui os efeitos do Peptamen Júnior. Manutenção de integridade intestinal, menor estresse oxidativo, alta tolerabilidade e fácil absorção. Pessoal, eu falei das minhas cirurgias, da apendicite e tudo, e faltou a gente falar um pouco, quando ele fala em menor estresse oxidativo, é porque a cirurgia, eu costumo dizer que toda cirurgia, até uma extração dentária, é um trauma. Então, você pode ter aumento de insulina, você pode ter desnutrição no pós-cirúrgico, você pode ter perda muscular importante. Então, assim, é um trauma e eu quero evitar esse trauma. Pode passar. Antes de mostrar aqui as minhas referências, eu queria só para as nutricionistas que estão aqui também, porque quando mudei Lebon e a gente quer divulgar, né? Trabalhar com criança é muito difícil. Eu estava até conversando com a Amanda da Nestlé. Eu passei 16 anos trabalhando em cardio e pneumo de adultos.
você tem estimativa de peso, você tem fórmula para isso, você tem medicação para aquilo, você tem... Mas, gente, a criança é um mundo toda à parte, é um mundo complicado, e você aprende da reação dela, você aprende do resultado que você obtém com ela. Essa minha dieta de alta absorção, essa nossa dieta, eu faço ela via oral e via interal. Quando a criança era adolescente, né, 12, 13, 14 anos, ela, tia, eu vou passar 3 dias só com esse leite, é muito ruim. Então eu disse, meu Deus, eu tenho que fazer alguma coisa para que ele não reclame e ele tome esse leite sem reclamar, né? Porque eu sempre dizia para eles, pessoal, isso não é só dieta, é medicamento. A gente está preparando o intestino para você ir para casa. Mas aí a gente teve uma ideia. Quando eu faço ela via oral, eu utilizo essência de baunilha, essa de fazer bolo mesmo, dentro da solução. Como é que eu faço? A gente adquire a baunilha essência para bolo álcool free, porque tem várias no mercado que tem álcool, e eu utilizo 2 gotas de baunilha para cada 50 ml. E aí pode ter certeza que ele vai gostar. Então, é assim que a gente está fazendo. Quero agradecer ao meu mestre, doutor Antônio Aldo Melo, chefe da cirurgia pediátrica do IAS, quando do protocolo. Inclusive, ele foi muito, muito amável. Foi o primeiro chefe de cirurgia que desenvolveu o manual de cirurgia da unidade hospitalar e colocou todos os eventos e as atividades da nutricionista. Então, a nutricionista está inserida no manual dele, a gente não podia faltar. Meus 3 mosqueteiros, doutor Humberto Forte, José Landim e Valmir Moura, residentes de cirurgia pediátrica e cirurgiões gerais, porque sem eles nada seria possível. Minhas 2 residentes queridas, que eu sou preceptora, Carolina Brandão e Rebeca Chaves, que foram 2 que, por causa de mim, também se apaixonaram pela dieta de alta absorção. E aqui eu quero mostrar para vocês toda a minha equipe cirúrgica, composta de pediatras, cirurgiões, enfermeiros, técnicos de enfermagens, e quero agradecer também ao pessoal dos serviços gerais, que também compõem o nosso serviço de cirurgia. Muito obrigada. Muito bom, Tassiana, parabéns, viu? Foi excelente a sua apresentação, eu gostei muito. A gente já tem algumas perguntinhas aqui. A primeira pergunta da nutricionista Carolina Brandão. Ela pergunta se ela precisa acompanhar os pacientes com algum exame bioquímico enquanto ela faz uso dessa dieta de alta absorção. Sim, uma das preocupações que eu tenho, doutor, é a albumina. Então, a gente já conversou para que seja protocolo nesses pacientes, a gente sempre solicita que seja pedida a albumina do paciente. Então, esse hoje da nutrição é o mais presente. A gente acompanha sempre a albumina para saber se ele não está entrando ou num edema ou numa desnutrição. Que costuma ser bastante frequente em pacientes pós-cirúrgicos mesmo, né? Exatamente. Ok. A nutricionista Amanda também elogiou a sua apresentação, dizendo que foi excelente, e ela pergunta como foi no início na implementação desse protocolo para a equipe multiprofissional abraçar a causa. Eu acho que essa é uma angústia que todos nós vivenciamos, cada um no seu serviço, né? Porque não é fácil vencer essa barreira inicial. Eu tenho um exemplo muito engraçado sobre isso. Como eu disse, foi com muita reserva. O meu cirurgião-chefe, antes do doutor Aldo, na época, tinha 70 anos. Então, tu imagina. Ele dizia, meu Deus, de onde essa menina tirou isso? De onde esses 3 meninos tiraram isso? O que é projetar certo, pelo amor de Deus? Então, assim, mas uma das coisas que eu acho que fez com que ele comprasse a nossa ideia é porque ele vinha de um tempo de atuação, quando ele ficou apavorado. Ele dizia, pessoal, na minha época, de quando eu comecei a cirurgia,
O meu perfil de apendicectomia era 12 anos. Hoje, crianças de 2, crianças de 3 anos, né? Então, ele viu a prevalência, a incidência aumentando, e eu acho que isso foi um dos motivos, né? Meu paciente mais novo com apendicite tinha 8 meses, né? Eu digo assim, eu chamo a mamadeira de Coca-Cola, que esse com certeza tomou Coca-Cola de mamadeira, né? Então, assim, foram muitas reservas. A maior reserva foi do nosso cirurgião, foi muito engraçado. Foi um ânus imperfurado de uma criança, e ele me procurou e disse: doutora, é verdade que a senhora tem aí uma dieta mágica? Porque eu vou fazer aí uma cirurgia de ânus imperfurado e a criança tem que passar 5 dias sem evacuar. A senhora me garante que ele vai passar 5 dias sem escape de fezes? Eu disse: garanto. Ele não acreditou. Ele chegou para a mãezinha, que é a mãe acompanhante que estava do lado do berço, e disse: mãe, eu comprei aqui uma caderneta, um pequeno livrinho para a senhora e uma caneta. A senhora vai anotar, a doutora vai começar a dieta dela. E a senhora vai anotar cada dia na caderneta, não precisa ser muitas fases, não. Basta sujar, porque se sujar, eu sei que a dieta dela é furada. E foi muito engraçado. Nós fizemos os 3 dias de alta absorção e no final ele chegou lá e disse: e aí, mãe, como foi? Ela disse: tome sua caderneta vazia, não foi utilizada. E agora ele está querendo fazer um trabalho também comigo no ambulatório de ânus imperfurados. Doutor Henrique, meus agradecimentos, porque ele também acreditou, comprou a ideia, mas assim, foram muitas reservas, muitas. Mas o engraçado é que eu trabalho na cirurgia na enfermaria com 11 pediatras, todos compraram a ideia. Mas não foi fácil. Não foi fácil. Por isso que eu chamo de 3 mosqueteiros, porque foi muita briga. E o mais velho ameaçou ir embora 2 vezes. Eu vou me embora. Eu imagino que sempre é um trabalho de formiguinha mesmo, né? Mas com o passar do tempo, eu imagino que isso vai começando a ficar mais natural para as pessoas, né, da equipe, e talvez hoje tenha sido mais fácil do que teria sido há 10 ou 15 anos atrás, né? Uma coisa que eu queria deixar claro, eu não posso citar dados estatísticos, mas nós estamos sim fazendo uma casuística. O que eu posso dizer é que do ano de 2019 para 2021, nós estamos com muitos parabéns, muitos. Nós estamos fazendo anotações, vamos mandar para o Comitê de Ética do hospital para transformar isso num artigo exitoso, numa experiência bem exitosa. Eu não posso ainda falar em números porque eu ainda não tive aprovação do comitê e até porque eu não queria fazer nada em que o N não fosse tão expressivo, significativo. Uhum. tão significativo. Eu tenho agora, acho que cerca de 117, mas eu estou querendo mais. Eu sou ambiciosa. Parabéns, vai ser uma publicação bastante importante para todo mundo aqui no Brasil que trabalha com esse tipo de público da pediatria, né? Vamos lá, tem mais pergunta aqui. A enfermeira Juliana pergunta como foi para sensibilizar a equipe de cirurgiões e anestesistas para que eles valorizassem a terapia nutricional. Facílimo, porque, como eu disse, o pontapé inicial foi de um anestesiologista. Minha amiga, doutora Mailma, chefe do serviço de anestesiologia do meu hospital, e assim, ela mais do que ninguém ela queria. Ela mais do que ninguém ela queria, certo? Então, assim, com o pessoal da anestesia foi fácil. O difícil foi o pediatra e o cirurgião mais conservador, cirurgião mais antigo. Mas foi muito fácil. E com a enfermagem também foi maravilhoso, porque eu dizia assim para elas: pessoal, a gente conversou, eu vou precisar muito de vocês. Anotação dos débitos, das fístulas, a aparência, né? Então, assim, e por que que a gente sensibilizou até a direção? Porque o que falou alto para a direção foi taxa de permanência hospitalar reduzida. Qual diretor que não sonha com rodízio de leito? Nenhum diretor quer um paciente 90 dias em cima de uma cama.
você extrapola custo, medicamento, de material médico hospitalar, você não roda o leito. Então, assim, pelo lado de direção médica, clínica e administrativa, também foi muito bem recebido. Ah, que bom. Talvez não seja em todos os outros lugares tão simples assim como foi para você. Acho que tinha que acontecer no seu serviço mesmo, Tassiana, por isso que foi tudo tão Não, mas tranquilo, né? eu tive um trabalhinho, tá? Não, a gente sempre tem, sem dúvida. Os gastos me deram trabalho. Mas você teve uns anjos meio que estratégicos aí que te ajudaram, né? De, Então, talvez com nos outros serviços não certeza. seja assim. Mas eu acredito que a gente, acreditando no que a gente está desenvolvendo no trabalho e possibilitando que os profissionais vivenciem um paciente que evolui de uma maneira tão boa assim com a sua dieta de autoabsorção, eu acho que a gente ganha as pessoas pela vivência, né? Então, acho que o E importante é a eu gente não acho, desistir. doutora, o resultado foi realmente bom porque nós tivemos algumas reservas, como eu disse, dos pediatras mais conservadores e também do serviço de gastro. Então, isso foi uma coisa que se inseriu só dentro do bloco cirúrgico, onde eu trabalhava. Uhum. Quando foi final de 2020, ele passou, o protocolo entrou na gastro e entrou também em outros blocos. Então, isso começaram a ver os resultados, né? E eu faço também dentro da UTI. Então, quer dizer, foi uma coisa boa que se disseminou. Muito bacana, viu? Estou, assim, animada com a sua experiência e torcendo para sair essa publicação logo, para a gente poder divulgar isso para mais serviços, né? Bom, acho que agora, pelo tempo que já está um pouco adiantado, a gente não vai ter espaço para mais perguntas. Então, eu gostaria de agradecer a todos pela participação, a Nestlé pelo convite, a MIB por proporcionar o espaço para a gente poder ter essa atividade, e a Tassiana, que teve uma apresentação realmente brilhante. Eu, Obrigada. doutora, agradeço muito, você é uma simpatia. Agradeço Obrigada. agradeço o pessoal da Nestlé também e para o grupo de nutricionistas que está aqui, eu queria disponibilizar, se quiser trocar ideias, as meninas podem passar o meu e-mail. Se um dia, doutora, você quiser conhecer a nossa unidade, será muito bem-vinda. E assim, Obrigada. eu gostaria, inclusive, de trocar ideias com outros profissionais do sul do país. E eu agradeço demais essa oportunidade. Muito obrigada. Obrigada a todos. Eu vou deixar aqui o meu boa noite. Espero que tenha sido proveitoso para todos. Muito obrigada.